Muito bem, hoje é mais um daqueles vídeos onde vamos tratar de um assunto bem espinhoso: ideologias políticas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos continuar a nossa saga para estudar um pouquinho mais sobre ideologia política, utilizando como base sempre esse livro aqui, ó, Visões e Ilusões Políticas, do David T. Koizes, da editora Vida Nova. Nós já temos o primeiro vídeo desse livro aqui, então vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Você pode ver o primeiro capítulo, que é uma introdução fantástica. E hoje então vamos falar do segundo capítulo, que vai entrar propriamente nas ideologias políticas. Simbora! Muito bem, esse segundo capítulo, o autor já começa falando que não interessa o quanto uma ideologia se provou errada no passado, sempre vamos ter adeptos dessa ideologia no futuro. E ele prova isso, inclusive, utilizando a Bíblia. Lembra ali quando Elias fez o desafio com os profetas de Baal? Bem, naquele desafio ficou provado que Baal não existia, que Baal era só uma imaginação daqueles adoradores. Mesmo assim, pasmem, pouco tempo depois, o povo de Deus deixou de adorar o Deus verdadeiro para seguir Baal, para adorar a Baal. Há pouco tempo atrás ficou comprovado que Baal não existia, mas mesmo assim, um pouco tempo depois, o próprio povo de Deus já estava trocando Deus por Baal. Então não importa o quanto uma ideologia seja ruim no passado, sempre teremos adeptos dela no futuro. E é isso que acontece também com as ideologias políticas. Não importa o quanto elas se provaram ineficazes no passado, sempre vamos ter os adeptos dessa ideologia no futuro. Nesse vídeo aqui, especialmente, vamos falar do segundo capítulo, que vai falar especificamente da ideologia liberal. Sim, porque liberalismo também é ideologia. Eu sei que nós estamos acostumados a pensar que somente a esquerda possui ideologia, mas não. E isso é uma coisa fantástica desse livro, é que você vai aprender que as ideologias de direita ou de esquerda são perigosas do mesmo jeito, porque todas elas estão lutando para implantar um ídolo no seu coração. No caso da ideologia liberal, o ídolo que ela quer implantar no seu coração é a soberania do indivíduo. E olha só, não importa como ela quer implantar isso. Inclusive, ao longo do tempo, ela muda a forma de querer implantar essa ideologia dentro do seu coração. Por exemplo, no século XVIII e XIX, os liberais acreditavam que o Estado era a principal ameaça à liberdade. Entretanto, muitos liberais do século XX achavam que o Estado, na verdade, era o principal promotor da liberdade. Então veja, o conceito sobre Estado modificou, mas o Deus original, o Deus principal dessa ideologia, continuava o mesmo, a soberania do indivíduo. Então, antes, achava que o Estado acabava atrapalhando a soberania do indivíduo. Depois, acharam que o Estado contribuía para a soberania do indivíduo. Mas, em ambos os casos, o bem último a ser buscado era a soberania do indivíduo. Uma coisa muito interessante revelada aqui logo no início do capítulo é que o liberalismo é uma ideologia tão forte que você vai ver liberais brigando entre si. E muitas vezes os liberais nem querem brigar com os que estão de fora, de outras ideologias. Então, ele vai nos relatar que lá nos Estados Unidos é muito comum você ver algum liberal mais radical brigando com um liberal que não seja tão radical e esquecendo que o verdadeiro, por assim dizer, inimigo dele são aqueles que não são liberais. Então, é uma ideologia tão forte que mesmo dentro dela provoca paixões a ponto deles brigarem entre si. Uma outra coisa interessante que o livro vai nos apontar são os principais autores do liberalismo. E tem gente muito famosa aqui contribuindo para o liberalismo. Então ele vai citar John Locke, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, e isso só para começar, esses mais clássicos. Mais recentemente, temos Friedrich von Hayek, Milton Friedman e John Rawls. Muito bem, mas se nós pudéssemos estudar o liberalismo, qual seria o conceito principal, o conceito base do liberalismo? O autor nos fala na página 57, dizendo o seguinte: cada um é proprietário ou dono de si mesmo e, portanto, deve ser livre para governar a si mesmo de acordo com as suas próprias escolhas, desde que essas escolhas não infrinjam o direito dos outros de fazer o mesmo. Se meus atos violam o direito de propriedade que os outros têm sobre si próprios, eu transgredi o primeiro preceito liberal
e devo ser responsabilizado pelo que fiz. Depois disso, o autor vai nos levar em uma viagem para aprendermos como o liberalismo se desenvolveu. Mas antes, ele faz uma recomendação muito forte, que é para lermos o livro O Caminho da Servidão, de F.A. Hayek, para entender um pouquinho mais sobre o próprio liberalismo. Inclusive, eu comprei esse livro há pouco tempo, está aqui na minha lista de leituras, logo devo estar lendo esse livro aí. Para David T. Koizes, o liberalismo tem 5 estágios. O primeiro estágio é comunidade política hobbesiana. Nesse estágio, o homem sai do estado de natureza, onde ele vive isolado e é cada um por si, e ele começa a se agrupar. Ele começa a perceber que é importante que ele abra mão um pouquinho da sua liberdade para que ele ganhe em proteção. Normalmente, essa proteção é sempre provida por um único chefe, um único líder, que é o manda-chuva ali daquele grupo. Lá na página 63 ele explica um pouquinho isso. O objetivo de as pessoas se reunirem sobre o governo potencialmente arbitrário de um soberano é obter proteção contra as vicissitudes da vida que tinha no estado de natureza. Então, o homem percebe, olha, não, é melhor nós abrirmos mão um pouquinho da nossa liberdade e viver sobre esse soberano, sobre a proteção desse soberano, porque a chance de viver é maior. Muito bem, depois vamos para o segundo estágio, que é o estágio que o David T. Koizes fala, estado guarda noturno. Nesse estágio, as pessoas não estão mais dispostas a entregar sua liberdade a um soberano arbitrário e exigem que o Estado interfira o mínimo possível na vida dos seus cidadãos. Então, olha só, primeiro, não, tudo bem, eu aceito perder minha liberdade para ganhar proteção, mas daqui um pouco as pessoas percebem que o soberano está interferindo demais nas suas vidas. Então, eles começam a falar o seguinte, olha, Estado, você pode interferir na minha vida, mas é o mínimo possível. Existem coisas que você não pode arbitrar sobre a minha vida. Nesse estágio é que também se define a propriedade privada como algo individual e soberano do cidadão. E por isso o Estado não pode, em hipótese alguma, violar esse direito. Nesse estado, então, a propriedade privada é elevada a um direito humano essencial, ou seja, o Estado não pode interferir na sua propriedade privada. Na página 64, o David T. Koizes vai dizer o seguinte, para Locke, a propriedade privada é um elemento originário de liberdade humana, mesmo no estado de natureza. Com o estabelecimento do governo civil, os súditos conservam o controle da própria vida, de seus bens e da sua liberdade. Mas, nessa nova situação, eles podem usufruir dessas coisas com mais segurança. Olha só, é nesse segundo estágio que aparece o braço econômico do liberalismo, o capitalismo. Teremos nessa parte do livro algumas exortações do David T. Koizes sobre o potencial egoísta que o capitalismo desperta na sociedade. Com isso, o autor não está defendendo qualquer outro tipo de relação econômica, não é isso, mas apenas alertando para mim e para você, principalmente para os cristãos, o potencial que o capitalismo tem de produzir ídolos no nosso coração. Veja o que ele diz lá na página 67. O capitalismo pressupõe um agente econômico racional que sempre age em seu próprio interesse. Não é preciso ser altruísta e, aliás, é melhor não sê-lo. Ao buscar seu interesse próprio, o agente econômico é levado por uma mão invisível, na famosa expressão de Smith, a fazer o que é melhor para a sociedade como um todo. Agora veja que interessante, é nesse estágio também, justamente por causa do capitalismo, que a teoria de seleção natural de Darwin vai ganhar aspectos econômicos e trazer para nós essa mesma teoria, só que na parte econômica. E você conhece muito bem essa teoria na parte econômica, ela se chama meritocracia. Os mais fortes não só sobrevivem, como os mais fortes têm o maior capital. Muito bem, chegamos ao terceiro estágio do liberalismo, que David T. Koizes chama de o Estado regulatório. Com a expansão do capitalismo, e principalmente do capitalismo predatório e de forte acumulação de riqueza, percebeu-se que as grandes empresas começaram a ser tão poderosas que elas próprias regulavam o mercado e coibiam a concorrência. Então, o Estado começou a perceber, olha, se eu deixar livre o mercado, o que vai acontecer é que as grandes empresas vão proibir ou pelo menos dificultar a concorrência. Ou seja, o Estado não interferia no mercado,
mas com isso deixou desprotegido contra as práticas predatórias dos grandes conglomerados econômicos. Bem, nós temos um exemplo básico aqui no Brasil que nós gostamos bastante, que é a Amazon. Veja, desde que a Amazon adentrou no mercado, a questão de comprar livros em outros lugares se tornou muito mais difícil, por causa desse capitalismo predatório que a própria Amazon, apresenta. Percebendo isso, os liberais então verificaram que o Estado não poderia ser tão mínimo assim e deveria regulamentar certas regras para proteger os indivíduos do monopólio empresarial. Isso pode ser exemplificado pelas leis antitrusts de Sherman, de 1890, e de Clayton, em 1914. Tudo isso lá nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Deixou o mercado livre, mas quando chegou nessas datas, em 1890, com Sherman, e 1914 com Clayton, percebeu que, olha, nós temos que adotar leis que impossibilitem esse monopólio das grandes empresas. Lá na página 70, David Koizes vai dizer o seguinte: isso exigiu uma certa reformulação do papel do Estado na sociedade humana. Enquanto os primeiros liberais viam o Estado como principal ameaça à liberdade individual, procurando restringir ao máximo suas atribuições, os liberais tardios, juntamente com seus parceiros socialistas, concluíram que o Estado é autorizado a proteger tal liberdade contra os centros não estatais de poder. No quarto estágio, os liberais também perceberam o grande problema da meritocracia pura e simples. Nem todo mundo começa no mesmo lugar. Uma escolha ruim dos nossos antepassados nos faz começar bem atrás. Por outro lado, uma boa escolha dos nossos pais fazem com que comecemos na frente de muita gente. Veja, se seu pai resolveu estudar, se formar, provavelmente você vai começar muito mais na frente, você como filho dessa pessoa, vai começar muito mais na frente nessa meritocracia do que se você for, por exemplo, filho de alguém analfabeto. Então, a meritocracia pura e simples não pode funcionar dessa maneira e as pessoas começaram a perceber isso. Com esse pepino na mão, os liberais aumentaram ainda mais o poder estatal. Ele deixou de ser apenas o guarda noturno, passou a ser o Estado regulador. E agora precisava ser o Estado que promove a igualdade de oportunidades. É isso que o David Koizes diz lá na página 71. No liberalismo clássico, o governo simplesmente dá um passo atrás, deixando espaço suficiente para os indivíduos buscarem seu interesse próprio como bem entenderem. Todavia, as crianças criadas na Rocinha ou no Complexo do Alemão não terão as mesmas oportunidades que as crianças da Gávea ou do Leblon. Se a vida é de fato um jogo, esses jogadores não estão sequer na mesma divisão do campeonato. Muito bem, ainda teríamos aqui o quinto estágio do liberalismo, mas aí você vai ter que comprar o livro para descobrir qual seria esse estágio. Para finalizar esse vídeo, quero colocar os alertas e algumas exortações sobre o liberalismo, feitos pelo próprio autor e destinado aos cristãos. Então o autor vai falar, olha, depois que você conheceu o liberalismo, depois que agora você sabe o que é liberalismo, eu vou fazer algumas exortações e o porquê essa ideologia pode sim se transformar em um deus ou em um ídolo no seu coração. Primeiro, o liberalismo prega que o indivíduo é totalmente soberano sobre suas escolhas e decisões. Entretanto, esquece que vivemos em sociedade. E uma decisão individual particular pode sim gerar consequências para toda a sociedade. Então, a primeira coisa é que o liberalismo dá uma ênfase na soberania do indivíduo, mas esquece que as escolhas individuais, elas têm consequências na sociedade. Lá na página 71, ele diz o seguinte: o Estado pode ignorar o fato da escolha individual de uma pessoa de divorciar-se, mas não pode ignorar o fato de que esse mesmo divórcio gera famílias despedaçadas e muitos traumas nas crianças envolvidas. Do mesmo modo, o governo pode se abster de condenar o sexo extraconjugal, mas não pode decretar que a gravidez indesejada não aconteça ou que não se proliferem as doenças sexualmente transmissíveis. Então você percebeu? O governo, ele pode deixar você escolher as coisas, mas ele sempre tem que estar atento porque as suas escolhas individuais, elas vão refletir sim na sociedade. Segundo ponto importante que ele nos exorta: o estágio final do liberalismo não convoca os cidadãos a assumirem suas responsabilidades diante da comunidade. Na verdade, ele exige um governo que subsidie o comportamento irresponsável. Ou seja, o Estado não deve interferir na vida pessoal dos cidadãos, mas quando o cidadão faz escolhas equivocadas, o Estado deve estar lá para suportar as consequências no lugar do indivíduo.
Não parece que esses liberais transformaram o Estado em uma espécie de redentor dos cidadãos? Então a pessoa não se preocupa em fazer filhos, porque se acaso der alguma coisa errada, vou colocar em alguma creche para que a creche instrua meu filho e no final de contas o Estado vai ter que pagar, sei lá, bolsa, não sei o que, para que eu crie também esse filho que eu fiz irresponsavelmente. É só um dos exemplos que o autor nos dá aqui sobre as consequências desse Estado mamãe. Mesmo no liberalismo, pelo menos no seu estágio final, há esse Estado mamãe, esse Estado que, quando tudo dá errado, corre para o Estado, que o Estado vai te ajudar. Terceiro e muito importante, é verdade que na ideologia liberal, o Estado tende a não se intrometer na questão religiosa, deixando que cada indivíduo decida por si. Temos inclusive que admitir que o liberalismo é bem menos escatológico e religioso do que o marxismo, por exemplo. Porém, no Estado liberal, existe uma defesa de que a religião deve ser tratada unicamente no regime particular do indivíduo. O cidadão deve manter sua fé fora do debate público. Traduzindo, você pode escolher a religião que você quiser, mas por favor não coloque isso no debate público. Essa sua fé deve ficar unicamente na sua individualidade. Pelo menos é isso que está acontecendo na Suprema Corte dos Estados Unidos, com inúmeras decisões que proíbem ou ignoram a fé do indivíduo como argumento válido e formador da própria sociedade. E aí David Koizes faz uma citação excepcional para fechar esse capítulo. Assim, o liberalismo, apesar de toda a sua contribuição construtiva para a proteção dos genuínos direitos humanos, fracassa em dois planos. Em primeiro lugar, ele oferece uma falsa salvação baseada numa crença fundamentalmente religiosa na autonomia do indivíduo humano diante da autoridade política externa. Em segundo lugar, e de modo mais pertinente ao nosso estudo, o liberalismo é incapaz de ver o Estado como uma comunidade dotada de autoridade e irredutível ao consenso voluntário dos indivíduos que a constituem. Isso mostra que devemos olhar em outra direção se quisermos articular uma teoria genuinamente política, fundamentada numa cosmovisão não idólatra. Bem, em resumo, o que ele disse aí foi o seguinte, olha, o liberalismo, ele dá tanta ênfase na questão individual que ele não consegue perceber que sim, existe uma individualidade que deve ser protegida, mas ao mesmo tempo nós fazemos parte de uma sociedade. E se nós damos ênfase somente na individualidade, nós nos perdemos nessa comunidade. Ou seja, se eu apenas faço o que é melhor para mim, sem pensar no que é melhor para a sociedade, isso vai ter um preço muito alto que será cobrado no futuro. Muito bem, pessoal, esse foi só o segundo capítulo de Visões e Ilusões Políticas, David T. Koizes, da editora Vida Nova. Falamos agora, então, sobre a ideologia do liberalismo. E uma das coisas boas, como eu disse, desse livro, é que ele não poupa nenhuma ideologia. Então nós vamos ter aqui marxismo, sim, vamos ter aqui, mas vamos ter também democracia, vamos ter aqui também conservadorismo. Todos eles explicados através de uma cosmovisão cristã e tentando abrir os seus olhos para que você perceba que essas ideologias são propostas de ídolos para o seu coração. E que se você abraçar o pacote inteiro de uma ideologia, provavelmente você também vai estar abraçando esse ídolo construído por essa ideologia. Ok? Fica aqui a minha forte indicação que você comece a ler política através desse livro. Tá bom? Então, lá embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário tem um link caso você ficou interessado nesse livro. Lembre-se que agora você também pode ser membro do Concílio Livros e Teologia, clicando lá embaixo no botão Seja Membro. Lá está explicando tudinho, tudo aquilo que você deve fazer, a sua contribuição e a contrapartida do nosso canal pela sua contribuição, ok? Não esqueça de deixar o seu joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.